Wendel, conta pra gente começar esse bate-papo aqui, a tua trajetória. Você já falou hoje, né, quem você é, mas quem era o Wendel? Bom, deixa eu voltar bem na infância, né? Que eu acho que é Uhum. um ponto muito importante. A gente fala de passado aprisionador e também no outro tema que teve também sobre essa parte de imposição que Limites foi autoimpostos, né? limites autoimpostos. Acho que tem muito a ver, né, naquilo que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Mas um é algo que existe limite e outro que existe a liberalidade, né? A liberalidade imposta. Aí eu quero trazer um paralelo entre tudo isso para encaixar dentro do que a gente dentro daquilo que eu vivi, né? Praticamente. Por exemplo, eu conheci a pornografia com 9 anos de idade. Não tinha conhecido a Cristo, não tinha nenhum contato, a minha família não tinha nenhum contato com a igreja, com só meus avós, que eram bem longe, assim, no sentido de conhecer a Cristo e de serem transformados, mas na minha casa em si mesmo não existia esse contato. 9 anos de idade, conheci a pornografia, através de revistas emprestadas, aquela coisa toda, de amigos, né? Na rua, brincando. E nas brincadeiras, eles sempre tinham aquela coisa de emprestar, né? Ver, aquela coisa toda. E acabou que foi o meu primeiro contato. E eu chamo de gatilho. Foi o meu gatilho para que minha vida fosse transformada por esse vício. Após esse primeiro contato, existia sempre aquela situação de uma busca maior, que é o que qualquer um vício ele faz, né? Você não se... você tem um primeiro conhecimento, como o vício, por exemplo, do cigarro. Tem a mãe ou o pai que deixa o cigarro lá e o filho pega, e aí começa a dar os primeiros tragos, e vai desenvolvendo aquela curiosidade, daqui a pouco o vício realmente da química, ele vai tomando posse do corpo da pessoa, até que ele vai conhecer de repente, mais tarde, pode ser que tenha acontecido com muitas pessoas, conheceu a maconha. E assim vai. Comigo foi da mesma forma. O vício ele não tem uma trajetória certa, né? Cada indivíduo, ele tem um modo de desenvolver o vício. Mas por mim, foi o primeiro contato com 9 anos. Na adolescência, ao invés de ter... não existia a tecnologia que a gente tem hoje, né? De celulares, computadores, né? Foi começando a se desenvolver uma curiosidade maior, e aí você começa a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, já começa a comprar as suas próprias revistas pornográficas, vai desenvolvendo o tempo, só que para uma pessoa viciada, para uma pessoa que tem o conceito do vício já para se desenvolver na pessoa, ela acaba encontrando outros caminhos, que aí não só o vício da pornografia foi só pelas imagens, mas também o contato físico com outras pessoas, que foram outras mulheres. E isso não tinha... O grande ponto que começou a transformar a minha vida de verdade foi o encontro que eu tive com Cristo. E isso parece ser até algo eu estava até ontem pensando sobre isso, o quanto o Senhor ele fez na minha vida, né? O primeiro contato de transformação foi exatamente através do encontro que eu tive com a palavra e as ministrações sendo ministradas sobre a minha vida, a palavra sendo ministrada sobre a minha vida, e foram desenvolvendo também aqueles arrependimentos, mas ainda assim permanecia no vício. Então, aqui só para entender um pouquinho melhor, e aí você vai lá na infância, a gente Isso. já comentou no episódio anterior, né, que está relacionado ao nosso tema, que tem muito a ver com a infância, Sim. sempre, né, na maioria dos casos, esses traumas são da infância. Mas aí você vai comentar sobre vício, e aí eu queria, só para encaminhar realmente o esclarecimento para a galera que está assistindo, vício em quê? Você ficou viciado em sexo? Você ficou viciado na revista? Esclarece pra gente um pouquinho sobre o vício. O que é esse vício? Porque você vai então levar uma vida adulta, até porque nós estamos falando de Jesus, a gente sabe que Sim. vida saudável que Jesus tem para um casal, para um relacionamento, um casal casado, mas a princípio quem pode nos ouvir pode não entender. E aí talvez eu também não tenha entendido o que é o vício, né? É o vício na revista? Você levou essa revista para a vida adulta?
você está viciado em fazer sexo, sexo é vício, fazer sexo é errado, enfim. Explica pra gente aí. Primeiro eu queria lembrar aqui que eu agradeço muito a Deus e a vocês também por abrir essa oportunidade para falar dentro do meio evangélico, falar sobre o vício da pornografia. Para mim tem sido algo extraordinário. Quando eu vou em algumas igrejas e quebrar esse tabu para a gente é muito importante. Até porque dentro das igrejas hoje muitas pessoas estão presas ao vício da pornografia, vício do pecado da pornografia, exatamente por não encontrar ajuda e não encontrar um arrependimento constante. O ponto inicial foram as revistas, Isso. mas poderia ser também uma prostituição de Mas forma aí o que de desencadeou, contato. né? O que a revista desencadeou? Desencadeou exatamente pela ação das imagens para que depois começasse a masturbação. O ponto de estar sempre fixado naquelas imagens e querer sempre estar se satisfazendo, que é o cérebro que pede. O viciado hoje, ele por muitas vezes não entende. Um viciado, ele pode ser um viciado de cocaína, maconha, de pornografia, pode ser de comida, pode ser de musculação. Mas qual o ponto principal? Não é exatamente pelo objeto ou pelo tema que vai ser colocado, mas sim porque o cérebro ele vai entender que aquilo dali é um prazer. É um prazer que ele quer ser alimentado. Quando eu passei a fazer um tratamento com a psicóloga, que era um dos tabus que é muito importante a gente falar sobre isso, que tem muita gente que acha que psicólogo é para maluco, psiquiatra é para maluco também. Ainda mais no teu tempo, né? No meu tempo, então, era pior ainda. Meu tempo era pior ainda. E a explicação era muito clara, porque eu também tinha que ter um entendimento do que você me perguntou agora. Que o cérebro não vai entender qual tipo de prazer que você está oferecendo a ele. Ele quer prazer. São duas amígdalas que são alimentadas pelo prazer e que dali elas são desenvolvidas por... pode ser a pornografia, pode ser o sexo grupal, pode ser o sexo a dois, pode ser a comida, pode ser a musculação, mas pode ser a bebida, né? Só que cada um... Então você está me dizendo que tem um padrão. Tem um padrão saudável. Claro, exatamente. Aí eu vou chegar nesse ponto do padrão também. E o fato a consequência de cada vício é que vai levar a pessoa a um abismo, né? A pessoa viciada em droga, ela pode causar vários problemas psíquicos e também no corpo de alguma forma por causa do álcool, por causa da química. A maconha e a cocaína da mesma forma, até porque existe uma polêmica muito grande sobre isso em relação à maconha, mas também vai causar problemas científicos comprovados. Da comida, a pessoa vai encontrar obesidade, né? Da musculação, tem pessoas que injetam lá produtos exageradamente que chegam ao ponto de morrer por causa daquele produto. Uhum. Então isso também se torna também um vício. Em questão da pornografia, ele vai alimentar e vai chegar a várias consequências. Ele pode te levar para várias consequências, né? Vários abismos. Uma pessoa que conhece o vício, conhece a pornografia com 9 anos e se torna viciado desde aquela época, para dizer hoje que foi liberto e que era viciado, ele encontrou um caminho de desenvolvimento naquilo dali. Qual era o fato dos 9 anos com o vício da pornografia? Não podia ficar sem uma revista. Muitas pessoas, por exemplo, na minha época, ou ainda fazem, né? Hoje não por causa da tecnologia, mas aquelas pessoas que escondiam a revista debaixo da cama, debaixo do colchão, essas pessoas já poderiam ser consideradas como viciadas, porque ela não podia ficar sem aquilo. O momento de satisfação da vida dele para encontrar uma importância maior, qual era o primeiro pensamento? A revista. Hoje não é diferente, só que a tecnologia ela é muito avançada. Hoje está na palma da mão. Hoje, para uma pessoa ela se tornar viciada é muito mais fácil do que antes. Porque na hora de você encontrar essa necessidade, esse vazio que precisa ser preenchido, o que a pessoa faz? A primeira oportunidade que ela tem é abrir um site pornográfico, que hoje é praticamente totalmente de graça, né? E
como é tão sério, não quero nem antecipar a nossa conversa, mas hoje é tão sério como um problema social que ainda não é considerado, mas eu considero isso e luto para isso, que seja um problema social, que algumas empresas de conteúdos pornográficos estão lutando na justiça para ter bloqueio. Então isso é muito sério. Não é uma coisa simplesmente como antigamente tira a revista da mão da criança ou tira a revista da mão do marido e pronto, acabou.